Queridos alunos, nós vamos passar agora para o livro 2. Terminamos o livro 1, encerramos os assuntos ondulatória, acústica e óptica geométrica. No livro 2, nós vamos estudar hidrostática, hidrodinâmica, cinemática e termologia. Bem, no livro 2, que vamos iniciar agora, nós vamos começar, a nossa aula de hoje, pelo menos, ela será de frente a hidrostática. Então esse é o nosso primeiro assunto. E antes de começar a hidrostática, parabéns por ter chegado até aqui. Não está fácil. Costumo dizer para os alunos do Fleming que os 2 primeiros meses são os mais complicados. Tu já conseguiste chegar até aqui. Parabéns novamente. Vamos continuar, tá bom? E aí, tá pegando o jeitinho, tá aprendendo a estudar, tá aprendendo a se virar com as aulas gravadas, com as lives, estudando sozinho, tá bom? Bem, então, hidrostática é o que vamos ver. Dá uma olhadinha aqui. A hidrostática estuda os fluidos em repouso. O que são fluidos? São líquidos e gases. Começamos pelos conceitos básicos da hidrostática. O primeiro conceito é o conceito de massa específica ou densidade absoluta, representada pela letra μ. Então vamos procurar entender esse conceito, tá? Que é um dos conceitos básicos da hidrostática. A massa específica ou densidade absoluta é o quociente entre a massa de determinada substância e o volume que essa substância ocupa. Então, é o quociente entre massa e volume. Então, nós temos massa, volume e a unidade do Sistema Internacional da massa específica é a unidade do Sistema Internacional é massa é quilograma, volume é metro cúbico. Então a unidade é quilograma por metro cúbico. Certo. Uma unidade que não é do Sistema Internacional, mas que é muito utilizada, é o grama por centímetro cúbico. Então vamos ver. Unidade muito utilizada, mas que não é do Sistema Internacional. É o grama por centímetro cúbico. É importante aqui dominarmos as unidades. Por isso, o professor de matemática trabalhou com vocês as unidades. As unidades de comprimento, de área, de volume, de tempo, de massa, que é o que será necessário agora. Então, aquela parte básica se encaixará perfeitamente aqui. Bem, nós temos que aprender a passar dessa unidade para essa, porque geralmente temos que fazer isso. Bem, para passarmos de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, devemos multiplicar o valor que temos em grama por centímetro cúbico, pega o valor e multiplica por 10 na 3, multiplica por 1000. Quando se faz isso, transformamos grama por centímetro cúbico em quilogramas por metro cúbico.
Então isso é bem importante, certo? Noto, quando trabalho com esse assunto, que os alunos fazem uma certa confusão. Massa, peso, densidade, volume. São conceitos, então, têm que ficar bem claros para que se possa começar a hidrostática e chegarmos nos teoremas mais no final, que é o que vai cair na prova. Tá bom? Então, é importante que tu saibas que massa, de uma maneira mais simples, aqui eu vou simplificar o conceito, porque ele é muito mais complexo do que isso, simplificando para entendermos o que nos interessa agora. Massa é a quantidade de matéria que o corpo possui. Massa é a quantidade de matéria que tem ali. E a unidade do Sistema Internacional de Massa é o quilograma. Este K é minúsculo e o G é minúsculo. Volume. O que é volume? Volume é a porção de espaço que o corpo ocupa. Massa é a quantidade de matéria que tem ali. E o volume é a porção de espaço que ele ocupa. A unidade do Sistema Internacional de volume é metro cúbico. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha nessa parte. Exemplos. A massa específica, aqui só retomando, né? Olha o que é massa, olha o que é volume, o que é esse conceito, o que é esse aqui e esse aqui. São três conceitos diferentes, tá bom? Então vê cada um deles. Só completando aqui essa parte das unidades principalmente. A massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico. O que significa? Que se nós temos um volume de 1 centímetro cúbico de água, ali tem uma massa de 1 grama. Massa específica da água, 1 grama num centímetro cúbico. Massa por volume. Mas se nós quisermos passar isso para quilogramas por metro cúbico, nós temos que multiplicar por 10 na 3. E aí se faz a transformação, como falei há pouco. A massa específica do ferro é 7,8 gramas por centímetro cúbico. Esses valores vocês não precisam decorar. Tá bom? Isso é fornecido na prova. Eu estou apenas reforçando o conceito. Se nós temos um volume de 1 centímetro cúbico de ferro, ali tem uma massa de 7,8 gramas. Estou falando de massa, de volume e de massa específica. Para passar para quilogramas por metro cúbico, eu vou multiplicar o 7,8 por 10 na 3. E está feita a passagem. Bem, a massa específica, qual é o exemplo que eu coloquei no livro para vocês? Foi o do ouro. Massa específica do ouro é 19,3 gramas por centímetro cúbico. Fechado? Então, se temos 1 centímetro cúbico, o volume de 1 centímetro cúbico de ouro, ali tem uma massa de 19,3 gramas. Tem uma grande quantidade de massa concentrada num pequeno volume. Olha a diferença da densidade do ouro comparada da água. 19,3 vezes maior.
Então nós temos, agora passando para quilogramas por metro cúbico, multiplica por 10 na 3 e está feito aqui, ó. Tranquilo? Então vai acostumando com essa ideia de densidade, de massa e de volume, tentando separar os três conceitos, tá bom? Bem, agora eu tenho que explicar o seguinte. De onde que sai esse 10 na 3? Vamos ver. Tá? Vamos fazer assim, ó. Vamos pegar a densidade do ferro. A densidade do ferro é 7,8 gramas por centímetro cúbico. A densidade do ferro é 7,8 gramas. Eu vou passar grama para quilograma. Grama para quilograma é 10 na menos 3. Aí está lá na matemática. Tem um dos capítulos que o professor trabalha essa passagem aqui. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. E ele explica isso. Tanto a notação científica quanto a passagem das unidades. E isso é por 1 centímetro cúbico. Então, eu vou separar aqui, ó. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Tudo isso, tá? Ali, aquilo ali, por 1 centímetro cúbico. E eu vou passar o centímetro cúbico para metro cúbico. Passar centímetro cúbico para metro cúbico é multiplicar por 10 na menos 6, porque as unidades de volume são de 3 em 3 casas. Então, eu tenho, por exemplo, metro, decímetro, centímetro. Então, do centímetro, decímetro, metro, eu teria 2 casas. Se fosse ao quadrado, eu teria 2 seriam 4. Mas quando é o cubo, é de 3 em 3, então dá 6, por isso que dá 10 na menos 6. Está explicadinho na matemática, tá bom? Bem, e aí eu passei o centímetro cúbico para metro cúbico. Agora eu venho para cá. Massa específica do ferro é 7,8 por 1 é 7,8. Isso é outra parte que tem na matemática. 10 na menos 3 por 10 na menos 6 permanece a base que é o 10, subtrai os expoentes. Então, menos 3 menos menos 6 é mais 3 quilogramas por metro cúbico. Portanto, passamos a massa específica do ferro, que estava em gramas por centímetro cúbico, para quilogramas por metro cúbico. E após fazer todo esse processo, chegamos no final que é só multiplicar por 10 na 3. Isso aconteceria para a água da mesma forma, para o ouro da mesma forma, para qualquer substância da mesma forma. Tranquilo? Então, compreenderam isso, aquilo ali. E agora, no livro de vocês, dá uma olhadinha aí, tem um exemplo muito bom do assim, do que afinal de contas, o que depende a densidade de uma substância? Por que uma substância é mais densa do que outra? Tem maior massa específica do que a outra? Porque isso vai depender da massa dos átomos que constituem aquela substância. Não somente da massa dos átomos, mas também como é que esses átomos estão distribuídos ali para formar aquela substância. E o exemplo que eu gosto muito, que é esse que eu coloquei no livro, é o caso a massa específica, o irídio. O irídio é a substância mais densa. Tá no teu paratexto aí, dá uma olhadinha. Embora os átomos de irídio tenham menor massa que os da platina, do ouro e do chumbo e do urânio, a massa dos átomos é menor. Mas, quando eles formam o irídio, os átomos se juntam, eles ficam mais próximos uns dos outros. Então, mesmo os átomos tendo uma massa menor, devido à maior proximidade, faz com que o irídio se torne mais denso do que essas outras substâncias que teriam a tendência de ser mais densas. Mas nessas outras substâncias, os átomos têm uma massa maior, mas estão mais afastados. Isso faz com que eles tenham uma densidade menor do que a do irídio. Certo? Então, a massa específica, a densidade absoluta, está associada à massa dos átomos e como esses átomos estão organizados para formar essa substância. Tranquilo?
Tá, agora tu podes ir para outra página e eu coloco ainda nessa página anterior aí, né? Coloco a questão da água e do gelo. O gelo flutua na água por quê? Porque devido à dilatação anômala da água, quando a água se transforma em gelo, aumenta o volume. Aumentando o volume, mantendo a massa, diminui a densidade. Por isso o gelo é menos denso do que a água e por isso o gelo flutua na água. Tranquilo? Então, espero que tenha tido uma boa ideia do que é a massa específica, não esquecendo do que é massa e do que é volume. Tranquilo? 3 conceitos aí. Bem, agora nós vamos ver na página seguinte o que é a densidade de um corpo, depois da massa específica. A densidade de um corpo é... Vamos ver. A densidade de um corpo é a razão entre a massa do corpo e o volume que o mesmo ocupa. Massa, volume, unidade do Sistema Internacional da densidade é quilograma por metro cúbico. Quilograma por metro cúbico. Feito. Vou dar um exemplo para que fique fácil de compreender. Imagina que aqui tenha um cubo de ferro, mas ele não é maciço. Imagina-se o cubo de ferro, todo ele fechado, mas na verdade lá dentro tem uma parte que não tem ferro, que é ar. Então lá dentro tem um espaço assim, ó, tem um vazio. Na verdade não é bem um vazio, não, porque tem ar. Certo? Mas ele é um bloco de ferro e dentro ar. Então, quando eu pego e divido a massa desse corpo pelo volume dele, incluindo essa parte que tem ar, é todo o volume. Se eu faço essa divisão, eu terei a densidade desse corpo, mas eu não terei a densidade do ferro. A densidade do ferro será maior, porque ele teria que ser maciço e não com uma parte oca. Então, por isso, a gente tem, quando fala na massa específica, é da substância, massa específica ou densidade absoluta. Perfeito? Agora eu estou falando da densidade do corpo. A densidade do corpo é a massa do corpo pelo volume dele, mas ele é uma mistura de ferro e ar. Então, não é a massa específica do ferro. Não é a densidade absoluta do ferro, é a densidade desse corpo, massa por volume. Então, é mais chatinho de compreender, mas vamos ver aqui, ó. Tu tens essa moeda. Essa moeda tem uma parte que é um metal e aqui tem outro metal. São 2 metais com massas específicas diferentes. Se eu divido a massa dessa moeda pelo volume dela, eu teria a densidade desse corpo. Eu não teria a massa específica desse metal ou do outro metal. Tranquilo? Se eu pego a massa desse material, se eu pego a massa desse corpo aqui e divido pelo volume dele, eu não vou ter a massa específica do isopor. Não. Por quê? Porque ele é oco, ele é uma mistura de ar com isopor. Tranquilo? Então, mas quando eu faço a divisão, eu pego todo o volume. Se eu conseguir fechar, fica mais fácil. Deu. Então, ao dividir a massa desse corpo pelo volume total dele, tem a massa específica do isopor? Não. Eu tenho a densidade do corpo, mas não da substância. Essa é a diferença entre massa específica ou densidade absoluta e densidade do corpo, que eu estou explicando agora. Tá bom? Pega uma bola de futebol. Quando tu calcula ali, faz a massa pelo volume, tu está calculando a massa específica do material que é feito a bola? Não. Calculando uma mistura ali que tem o couro, o outro material, o ar e tal. Tá bom? Então, essa é a diferença, a densidade do corpo. Bem, aí então, agora, feito isso, nós vamos para a densidade relativa. A densidade relativa, perfeito, é a razão entre a massa específica de determinada substância
da substância pela massa específica de uma substância tomada como padrão. O que é densidade relativa de uma determinada substância? É a massa específica da substância pela massa específica de uma substância tomada como padrão. Normalmente, a substância tomada como padrão é a água, cuja massa específica é 1. Para ficar mais fácil, vamos ver esse exemplo. A densidade relativa, vamos calcular a densidade relativa do ferro, que nós já temos, da água, vamos pegar aqui da água, tá? Da água. É a massa específica da substância pela massa específica de uma tomada como padrão. Qual é a substância que eu estou pensando? Eu estou pensando na água. Qual é a massa específica da água? 1 grama por centímetro cúbico. Feito. Qual é a massa específica da substância tomada como padrão? É a água, cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico. O que vai dar isso aqui? 1, porque cortamos as unidades. Então, qual é a densidade da água? A densidade relativa da água é 1. Vamos fazer agora a densidade relativa do ferro. A densidade relativa do ferro será a massa específica do ferro pela massa específica padrão. Qual é a massa específica do ferro? 7,8 gramas por centímetro cúbico. Qual a massa específica da substância tomada como padrão? É a água, 1 grama por centímetro cúbico. Bem, e agora nós cortamos aqui as unidades. O que deu isso? 7,8. Como é uma razão entre duas massas específicas, você vai dar um número só. Densidade relativa da água, 1. Densidade relativa do ferro, 7,8. Densidade relativa do ouro, 19,3. Sempre vai dar o mesmo valor da massa específica, só que sem a unidade. Tá? Porque tu está comparando a uma outra relativa, em relação a outra substância. No caso, a água. Tranquilo? Fechado? É isso aí.